E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Israel Magalhães, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva, ative o sino das notificações para sempre estar recebendo as novidades que surgem aqui no canal. Curta o vídeo e compartilhe com o maior número de amigos se você gostar deste conteúdo. Bom, no dia de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre PingScan. Tá? Nós vamos aprender a criar um script que vai automatizar esse processo. Bom, eu já tenho esse script pronto, que eu já utilizo em várias ocasiões. Eu vou mostrar a execução desse script para vocês. Tá? Eu fiz algumas personalizações no código para que ele possa salvar a saída em um arquivo TXT, para que eu possa utilizá-lo em numerações futuras. Tá? Então vamos lá. Veja, ele começa a fazer o scanner. Na tela ele vai mostrando o range que ele está fazendo o escaneamento. Como ele está salvando no arquivo TXT, eu consigo acompanhar a escrita como se fosse um log. Veja, do seu lado esquerdo aqui nós temos o primeiro host já está ativo, aí o segundo host, que é o número 2, está inativo, o terceiro inativo e assim por diante. Ele vai fazer do 1 até o 254. Ele vai varrer toda a rede, e de acordo com a resposta que ele obtiver do ping, ele vai me trazer se o host está ativo ou não. Tá? Bom, sabendo dessa execução, agora a gente vai entender um pouco como funciona o comando ping. Quando a gente manda um ping, por exemplo, vou mandar um pacote somente para o meu site. Vocês podem ver que ele envia o pacote para o servidor. E se o servidor está ativo, o servidor devolve uma resposta. Tá? Então aqui embaixo ele já traz a estatística do ping, um pacote transmitido e um recebido. Então, de acordo com essas informações, nos diz que o host está vivo. Agora, quando a gente faz um ping para um servidor que não existe ou está inativo, ele devolve com outra mensagem. Ele devolve como destination host reachable, dizendo que o destino está irreconhecível. Então, pode ver, ele mandou o pacote para esse servidor, foi um pacote transmitido, só que nenhum foi recebido. O servidor não respondeu. Então isso nos quer dizer que o host está inativo. Porém, tem alguns outros casos que, se você estiver fazendo isso num servidor web, por exemplo, ele pode ter um firewall que esteja bloqueando essa consulta, esse ping. Então ele vai também fazer a quebra desse pacote e não vai responder nada. Então a gente precisa também avaliar o cenário. Neste caso, nós vamos utilizar o script para fazer uma análise da rede interna. Então, na maioria dos casos, não tem nenhum tipo de restrição quanto ao ping em rede interna. Tá? Então, quando nós enviarmos o pacote para a máquina vai retornar: opa, estou vivo, certo? Bom, então nós sabemos que quando a gente faz um ping para um servidor que existe, ele nos traz as informações. Ele traz a quantidade de bytes que foram enviados, traz o tipo do protocolo e traz o TTL. Tá? E quando a gente faz o ping para um host que não está respondendo, está inativo, ele traz um outro tipo de mensagem. Então o que a gente pode fazer? Para ter uma saída limpa com essas informações e trazer somente os hosts que estão ativos, imagine, você tem uma lista de 254 hosts. Aí vai ficar misturado o que tem e o que não tem. O que você pode fazer? Trazer somente os hosts que estão ativos. Tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer um filtro nessa saída para filtrar somente as respostas que tiverem ICMP SEC. Para isso, nós vamos usar o grep. Tá? Então, pipe grep ICMP SEC. Vocês podem ver que ele já traz somente essa linha. Então ele foi lá, fez todo o processo, só que ao invés de trazer essa saída grande, ele só trouxe a linha. Porém, a gente pode melhorar ainda mais. A gente pode trazer somente o IP, certo? Então nós vamos melhorar isso aqui. A gente vai usar agora o cut. A gente já tem até um código aqui com uma cola. A gente vai usar o cut "-d". E o que o cut ele faz? Ele permite que a gente quebre a string, transformando ela em várias colunas. E a gente consiga escolher qual coluna que a gente quer. Tá? Então eu fiz a separação utilizando o espaço e eu vou querer a quarta coluna.
tá? Então que vai ser o meu IP. Então 1, 2, 3, 4 é o IP. Quando eu faço assim e faço a aplicação desse filtro, ele já me traz o IP completo, né? Somente o IP. Então imagine, ele vai fazer a varredura nesses 254 hosts e só vai me trazer o host ativo, tá? Bom, sabendo o funcionamento então do ping, agora a gente vai poder começar a escrever o nosso script, tá? Para esse vídeo, tá? Para essa aula, a gente vai usar um script em Bash para execução no próprio Linux. Mas tendo em mente esse conceito, você consegue escrever em qualquer linguagem de programação, tá? Você pode desenvolver na linguagem que você se sentir mais seguro, tiver mais domínio, tá? Não tem problema. Bom, então vamos iniciar a criação desse script. Tá? Eu vou criar um script chamado ping.sh. Como ele é em Bash, eu preciso adicionar o cabeçalho. E o primeiro passo é criar então uma estrutura de repetição que vai percorrer essas 254 posições, né, para poder fazer a consulta, o ping em cada um desses hosts. Então para isso eu vou utilizar o for, uma variável host, e vou criar uma sequência entre 1 e 254. Então o que esse for vai fazer para mim? Tudo que tiver entre do e done, ele vai executar, né, dentro desse range. Tá, 245 é 254. De 1 a 254. Para ver se isso está funcionando, eu vou pedir para o for imprimir para mim o que tiver dentro da variável host, de acordo com o que ele for passando dentro dessas posições. Toda vez que você cria um script em Bash, você precisa dar permissão para ele. Então, eu dei permissão de leitura. Vamos executá-lo. Veja, ele percorreu as 254 posições e foi imprimindo cada uma delas. Ó. É exatamente isso que a gente precisa, para que o nosso script fique dinâmico. Tá? Então, agora que a gente criou o nosso laço de repetição, a gente precisa colocar o nosso comando que a gente criou ali dentro. Então é o ping aqui. Vamos copiar. Porém aqui está estático em um único servidor. A gente precisa tornar isso dinâmico. Para isso eu vou utilizar argumento, que quando eu for fazer a execução desse script eu vou passar as 3 primeiras posições do IP e deixar a última posição para ela ficar randômica, para ele poder consultar de 1 a 254. Como eu vou mandar um argumento somente, então eu passo o sinal de dólar e o número 1. Se fosse 2 argumentos e eu quisesse passar o segundo argumento, então eu colocaria cifrão 2. E eu preciso concatenar com a variável que é o que vai mudar o último dígito do IP, que é o que vai diferenciar os hosts. Então vai ser a variável host. Então aqui vou pegar o primeiro argumento que vai vir junto com a execução do script e a variável host que vai ficar, que é essa variável que está guardando as posições do for. Certo? Vamos salvar e vamos executar para ver se vai funcionar certinho. Vou passar um 72.30.0. Como é a última variável que vai executar, eu só passo as 3 primeiras casas do IP. Veja, ele já trouxe o IP ativo. Mas a gente precisa dar uma melhorada, dar um banho de loja nessa saída, né? Veja que no final ainda ele está trazendo 2 pontos. A gente precisa remover esses 2 pontos. Então vou cancelar. Vamos abrir o ping novamente. Aqui eu vou colocar mais um cut. Cut -d. Eu vou querer que ele remova para mim o ponto e vírgula. E me traga somente a posição 1. Só que agora também eu vou adicionar uma variável chamada resp, para eu poder guardar essa saída, depois a gente pode manipular e tratar ela melhor. Então aqui embaixo vou colocar resp, assim por enquanto. Toda vez que você precisar executar um comando, tá, e jogar ele para dentro de uma variável, você coloca o sinal do dólar, coloca todo o comando dentro de parênteses e no final coloca um ponto e vírgula. Tá? Aí você armazena tudo que sair na execução daquele comando dentro de uma variável. Vamos executar novamente. Ó, agora só está saindo o IP. Agora a gente pode melhorar ainda mais, né, a saída desse comando. A gente pode deixar ele mais visível. E você pode ver que quando ele não encontra, ele só pula uma linha e traz em branco. Por quê? Quando ele não traz, quando a saída não tem ICMP, ele não traz nada.
Então toda vez que o host ele não está ativo, que não responde de acordo com essa mensagem, ele traz em branco. Você pode ver que ele só está pulando linha. A gente precisa tratar isso também. Então primeiro a gente vai melhorar a saída ali. A gente pode colocar aqui, ó, maisinho, host ativo, passa IP do host. Vamos lá. Ótimo, então ele já traz uma mensagem que o host está ativo. Agora a gente precisa tratar para que quando o host não estiver ativo, ao invés de ele ficar pulando linha, ele simplesmente não traga nada. Você pode ver que agora, ó, o host está ativo, ele traz o IP, e quando o host está inativo, ele não traz nada. Então, para validar essa saída, a gente vai utilizar um comando lent do bash. O que esse comando faz? Ele valida a quantidade de caracteres que tem dentro de uma variável e expõe na tela. Então, com isso, a gente consegue validar e fazer até a tratativa do que deve ou não ser mostrado na tela. Então, nós temos a variável resp. Eu vou criar uma variável de val, de validação. Dentro, eu vou colocar a variável resp. Agora vamos ver se está tudo certo, se está funcionando. Eu vou pedir para imprimir a variável val. Olha, ele já trouxe. Então, como o host está ativo, dentro daquela variável, aquela informação tem 10 caracteres. No host 2, como o host ele está inativo, ele já traz 0. Com isso, a gente consegue então criar um if se a variável val for igual a 0, a gente pode colocar echo host inativo, e a gente, como o host está inativo, ele não tem resposta. Então a gente usa o host que a gente está utilizando no ping lá. Se não, se for diferente de 0, ele vai responder como host ativo. Opa, aqui faltou uma coisa aqui. Tem que ter um espacinho. Assim. Para limpar a tela, tá? Vocês podem escrever clear ou pressionar Ctrl L. Tá? Ele limpa a tela mais fácil. Vamos executar. O else está com problema. Vamos lá ver. Faltou o then do if aqui. Ó, se eu pressiono Ctrl L, ele limpa toda a tela. E aqui é fi. Vamos novamente. Limpa a tela. Agora foi. Então o host ativo. E host inativo. Então ele tá, quando o host for ativo, ele traz. Quando o host for inativo, ele traz a informação do host inativo. Agora, se você quiser fazer um filtro onde ele traga somente os hosts ativos, ele só precisa mudar uma condição aqui. Tá? Então a gente vem aqui no if, a gente vai apagar essa condição e vai apagar essa condição. Aqui, geralmente nós temos um probleminha. A gente pode utilizar o sinal de maior que 0, né? Então tudo que for maior que 0, a gente sabe que está vindo alguma resposta e ele pode tratar. Tudo que for menor que 1, na verdade, ele vai então entender que o host não está ativo. Porém, alguns interpretadores, tá? O sinal de maior não funciona. Então a gente pode utilizar uma alternativa, que é o menos GT, que significa greater than, mesma coisa do sinal maior que. Tá? Então a gente está dizendo aqui o seguinte: toda vez que a variável val for maior do que 0, ele vai trazer essa informação. Se for menor do que 1, ele não vai trazer nada. Vamos testar? Então ele trouxe. Veja, agora já não trouxe mais os demais hosts, tá certo? Então, na aula de hoje é somente isso, tá? Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, né? Já deixe seu joinha, se não for inscrito, já se inscreva, tá? Se tiver alguma dúvida,
deixa nos comentários, tá certo? Se tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí nos comentários. Nenhum conhecimento é proibido, né? Só tem responsabilidade no que você for aplicar, o que você aprende, certo? Sou muito grato pelo seu tempo e a gente vê no próximo vídeo. Até mais!